atual do Senhor. E o mover atual do Senhor. Amém. Depois os irmãos vão ficar mais claros, né, com relação ao que foi dado o aviso e tal. Os irmãos, o Senhor vai nos iluminando. O título não é assim, ofertas materiais e as necessidades materiais da igreja, né? É ofertas materiais e o mover atual do Senhor. Vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse versículo, na nossa comunhão, foi que nos motivou, nos deu paz, nos encorajou a estar falando esse assunto com os irmãos. Não sei se os irmãos lembram na conferência, um momento assim, uma ilustração, o irmão falou que, às vezes pergunta, que igreja você reúne? Não é? Quem é o pastor? Ah, lá não tem pastor não, não é assim? E, às vezes também, falamos isso. Ah, lá é muito bom. Lá a gente fica à vontade, levanta, fala. Aí, às vezes, não estamos muito claros das coisas, não é bem assim, não é uma tribuna livre. Tal. Ah, lá, olha lá, não se fala em dinheiro, lá não tem dízimo, não tem oferta, não tem nada. Lá é ótimo. Não é assim? Então, às vezes... Né? Mas o que é que nos motivava a não falar nesse assunto? Era o testemunho negativo que a cristandade dá, né, com relação a esse assunto. Vira e mexe, através de mídias grandes e poderosas, nosso Senhor e até a pregação do Evangelho tem sido escandalizada por causa desse ponto, riquezas materiais. E a gente fica preocupado de ficar tocando nesse assunto porque a consciência dos irmãos fica manchada com esse testemunho negativo. Você percebe que quando a gente fala alguma coisa aqui de uma taxa de inscrição, nós ficamos preocupados em dizer, né, que vai ser gasto naquilo e tal, não é assim? Então, essa motivação, o senhor falou que não é boa. Essa motivação para não falar não é boa. Nós não podemos ser motivados por um testemunho negativo a não nos ajudar em um ponto tão importante. Né? E aí, na comunhão, nós fomos motivados por esse versículo. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a dois senhores, ou servir a Deus ou às riquezas. Então, essa motivação, essa preocupação, é que nos levou a estar falando sobre esse assunto. Os irmãos percebem que quando tem conferência de jovens, Escola da Verdade, nós falamos com muita tranquilidade, né? Oferte para não sei quantos, oferte para não sei quem, oferte para os jovens. Não falamos isso? Sim. Falamos. Né? Temos uma motivação pura nisso aí. Mas é assim que devemos continuar. Então, isso é muito preocupante. Servir a Deus, não se pode servir a Deus e as riquezas. Então, não existe incrédulo na terra. Ou ele crê em Deus, ou ele crê nas riquezas. Ou ele adora a Deus, ou adora as riquezas. Mamon. Tá certo? O que é que nós vamos, aos poucos, tentar mostrar aqui? Abrir uma visão, né? Abrir uma visão para nós irmos diante do Senhor, refletirmos, tá certo? Como lidar. Por que nós temos preocupação em falar em dinheiro? Eu acredito que no meu celular eu fiz uma pesquisa rápida assim, não sei se é fiel, mas tem 130 passagens, né, que fala dinheiro. O senhor falou de dinheiro muitas vezes. Imagine, ontem eu comentei com os irmãos, eu vou falar aqui, mais ou menos, como a gente fica preocupado, né? É claro que é uma coisa indevida, eu agora ficar ali na porta e ficar observando os irmãos colocarem as suas ofertas no gasofilácio. E aí eu vou ficar observando quem é que está depositando e quanto está depositando. Não cai bem. Mas, nosso Senhor, será que nosso Senhor faz isso? Né? Ele fez isso, ele ficou observando ali, olha, vem cá, está vendo ali? Aquele ali ofertou muito dinheiro, né?
Mas aquela viúva ali ofertou pouco. Tudo que tinha. Ele sabia quem ofertou e quanto tinha ofertado. E aí deu uma lição para nós. Qual a oferta daquele que ofertou bastante, do rico, ou da viúva pobre que ofertou tudo? Qual dessas duas ofertas seria capaz de suprir mais necessidades? Não é? Mas, no entanto, o Senhor considerou aquele pouco. Então, irmãos, lidar com mamon, nossa preocupação não é ninguém está pedindo oferta. Não é isso. Está vendo? Será que Ananias e Safira deu pouco dinheiro, ofertou pouco dinheiro ali? Será que ele ofertou pouco? Ele vendeu uma propriedade que ele tinha, né? Ele ofertou dinheiro. O que aconteceu com ele? Foram fulminados. Então, o que a gente está querendo aqui, nossa preocupação não é se está tendo oferta ou não. Tá certo? Esse não é o motivo. Então, nós vamos ver alguns pontos aqui, tá certo? Primeiro ponto. Mamon é um ídolo. Mamon, riquezas materiais, é um ídolo. Nós já lemos Mateus, capítulo 6, versículo 24. E agora vamos ver 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. 1:9. Pois eles mesmos anunciam a nosso respeito de que maneira foi a nossa entrada no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Agora nós vimos sobre os altos, né? Adoração nos altos, aqueles altos. Então, nós deixamos os ídolos e nos convertemos a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, primeiro ponto é esse. Nós temos que ir diante do Senhor com essa visão. Mamon, riquezas materiais, é um ídolo. E meu coração pode estar dividido entre Deus e Mamon. Então, se Mamon se opõe, se contrapõe a Deus em adoração e serviço, Mamon atrapalha o serviço a Deus. Está certo? Não é ofertar ou não ofertar. É o seu serviço, não está ligado. Nós já citamos aqui 2 passagens de pessoas que ofertaram. Lá no Antigo Testamento, ofertar também é um serviço. Logo no início da relação de Deus com o homem, 2 irmãos ofereceram algo ao Senhor. Ele só aceitou de um, mas diz assim a ordem: aceitou Abel e a sua oferta. Essa é a ordem. Não é certo? Lá na Macedônia, quando eles ofertavam tudo, mesmo em grande pobreza, Paulo diz que antes ofertaram a si mesmo ao Senhor e a nós, né? Depois a nós. Então, esse é o primeiro ponto. Ou mamon ou riqueza. Não existe dois. Vamos ver. Segundo ponto. Se é uma adoração, nós precisamos ser libertados de mamon. Amém. Porque a salvação, a libertação de mamon, ela está incluída na salvação de Deus. Salvou do pecado, salvou do mundo, está salvando do ego, salvou de mamon. Está ligado a isso. Então, como a gente não pode estar atento a isso? Podemos agora ficar preocupados com muitas adorações. E se nós estivermos adorando a mamon? Como é adorar a mamon? Peçamos a Deus que Ele nos ilumine. Para o mês, falaremos mais uma vez sobre isso.
e nós vamos diante do Senhor refletindo, tá certo? Sem acusação, e diante dele perguntando, orando, pedindo misericórdia. Mas a salvação, a libertação de Mamon está incluído na nossa salvação. Vamos ler Lucas, capítulo 18. É claro, né? É claro que se você vê no Antigo Testamento, foi feita uma proclamação, foi feita uma conclamação para que o povo levasse ofertas, não foi? Para quê? Para construir o templo. Não foi assim? Claro que, depois de entrar no gasofilácio, não é para ficar enfeitando, aí vai ser um pedestal, vai ficar aumentando a conta ou enfeitando de dinheiro, não. Dinheiro só tem valor quando é transformado em bens, em benefícios, tá certo? E o aviso que Marquinhos deu é muito interessante. Por que nós não podíamos, o Senhor também nos mostrou, vocês têm uma prática que lhe dá liberdade a falar desses assuntos. No entanto, a gente estava preso ao testemunho negativo dos outros. Por quê? Eu vou abrir meu coração aqui. Os irmãos sabem muito bem quanto nós ofertamos, local de quanto gastou, quanto foi a casa que vendeu e tal. Tudo isso. Tá certo? Não pense que isso é desnecessário. Por que eu estou falando isso? Porque tem visitantes, né? Então, ajuda isso. Mas, por exemplo, irmãos, todo esse tempo, eu sou um dos irmãos, junto com outros, que estamos administrando esse recurso. Certo? E eu moro na mesma casa há mais de 30 anos. Minha casa, há 2 anos ou 3 anos atrás, recebeu uma reforma, sabe de que maneira? Um irmão, ele foi lá e ficou comovido que estava uma situação um pouco difícil, né? A situação da casa não estava muito boa. Ele aí juntou com outros irmãos e reformou a casa, sem mexer em um centavo desse recurso que foi colocado aqui. Porque se mexesse, eu saberia. Tá certo? De vez em quando os irmãos veem eu dirigindo uma Dublô, né? Nem é minha, já não pertence mais a mim. Mas aquela Dublô já tem 14 anos em minha mão, que eu estou dirigindo. Nenhum irmão está com carro. Daria para comprar um bom carro com esse valor, só com esse valor que Marquinhos falou aqui, né? Imagina as outras quantias que passaram. Então, nós temos essa paz, essa tranquilidade. Por que não falar? Né? Ninguém tem. Tá certo, irmãos? Então, precisamos nos alertar disso. Né? Louvado seja o Senhor por isso. Amém. Então, é o contrário. Nós temos um testemunho que nos dá paz e liberdade a tocar nesse assunto. Amém. Não é? Então, Lucas 18. Eu falei o seguinte: sermos libertados de Mamon faz parte da nossa salvação. Eu vou ler aqui alguns versículos. Lucas 18, 18. Eu não sei até onde eu vou ler. Vamos lá. Os irmãos me acompanham, olha só. Lucas, eu estou no 15. Né? Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que é herdar a vida eterna? Salvação, salvação. Ele queria ser salvo. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Tudo bem, você quer ser salvo? Sabe os mandamentos. Não adulteres, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse: então, você está salvo na vida eterna. Não foi isso. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda lhe falta. Vende tudo o que tens e reparte-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem, segue-me. Faltava isso para ele ser salvo. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo.
Senhor Jesus, esse jovem aqui perdeu a salvação. Não sei depois da história dele. Mas ele perdeu a salvação porque era riquíssimo. A vida eterna. Então, ser salvo inclui a libertação de Mamon, irmão. E Jesus, vendo que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entra no reino de Deus os que têm riquezas. Dificilmente. Pois é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa passagem, já sabe, né? Aí começamos a conversar. Não é camelo aquele animal, não. É camelo aquela corda, tal. Porque agulha. Não, é camelo aquele animal. A agulha que não é aquele objeto de costura, é a passagem que tinha lá, tal. Eu não vou saber explicar isso para os irmãos. Eu não sei o que é. Então, vamos continuar lendo, que nós vamos entender. O Senhor Jesus sabia que camelo é esse e que agulha era essa. Não sabia? Sabia. Os que ouviram também sabiam. Aí, pela reação de quem ouviu, nós vamos entender. Aqui não tem dúvida. E os que ouviram disseram: então, quem pode ser salvo? Você está vendo? Associando a dificuldade de deixar as riquezas. É claro que isso aqui é uma retórica. Quem pode... Peraí, diante disso, então, quem pode ser salvo é uma retórica. Ninguém. É impossível. Então, Jesus, entendendo a retórica, falou. Mas ele respondeu: as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aleluia. Aí disse Pedro: eis que nós deixamos as nossas próprias coisas e te seguimos. E o Senhor Jesus diz o resultado: você vai receber tudo em troca e muito mais ainda. Está certo? E aí diz assim, que não, o versículo 30, que não receba em troca muitas vezes mais neste tempo e na era vindoura a vida eterna. Está bem claro essa associação da libertação das riquezas com a salvação. Então, ali, estava falando com ele os discípulos, como o R.M. diz, interessante. Ele estava perguntando quem era ser salvo, e ali tinha alguns camelos que passaram pelo buraco da agulha. Aqueles que estavam seguindo largaram tudo. Tá certo? Vamos ler mais um pouquinho o capítulo 18. Não, tá bom. Tá bom. Então, a salvação inclui a libertação de Mamon. Amém? Amém. Qual é outro ponto para tratar com as riquezas? Ser ricos diante de Deus. Tá certo? Mais adiante aqui, no capítulo 19, tem uma passagem interessante. É por isso que eu pestanejei em sair do capítulo 18, que vale a pena a gente ler. Versículo 1 diz assim: espera aí. Tá bom. Versículo 1. Tendo entrado em Jericó, atravessaram a velha cidade, eis que havia ali um homem chamado pelo nome de Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Então, ainda no ponto 2, né? Ser liberto de Mamon faz parte da salvação eterna. Eis que havia ali um homem chamado pelo nome de Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos. E era rico. Camelão. Era rico. Camelão. É um camelão. Então, era impossível ele ser salvo. Claro, há pouco instante, um homem rico, um jovem rico, tinha desperdiçado a sua salvação, porque era rico. E agora vemos outro homem rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo. Que maravilha, que ânsia, que vontade de ver Jesus. Porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa para que você nos dê ofertas materiais. Não disse isso, não pediu ofertas materiais. Disse assim: Zaqueu,
Você já fez tudo na sua vida. Se você quiser ser salvo, você tem que vender tudo e dividir para os pobres. Não disse isso. Ele disse assim: desce depressa, pois é necessário que eu fique hoje em tua casa. Amém. E ele, apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram e tal. Aí o 8 diz assim: Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: olha só, do nada. Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tomei de alguém mediante falsa denúncia, restituo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Não houve nenhuma conversa sobre bens materiais aqui, sobre oferta, sobre dízimo. Houve uma salvação. O camelo passou pela agulha. Amém. Houve uma libertação de Mamon. Sem nada. Tá certo? Houve uma salvação. Isso que é importante. Aí na comunhão nós temos que ele deve ter ficado bem pobre. Eu acredito que sim. Eu não vou contar aqui para não me alongar, mas eu tenho uma experiência com relação a isso, a tentar restituir algumas coisas do meu passado. Eu vou dar uma pista. Né? Muito no passado. Muito. Afinal de contas, eu disse que só na casa que eu tenho mais de 30 anos, né? A casa que eu moro como casado. Então, como solteiro, eu já trabalhava antes. E eu tentei uma vez restituir, tentei fazer um cálculo, não estava fundo iluminado, para restituir todas as minhas restituições de imposto de renda que eu tinha pego de volta, de maneira errada. Não dava mais, porque eu ia ficar pobre, realmente. Restituir. Imagine o que Zaqueu fez aqui, né? Mas a salvação chegou, aleluia. Ele ficou pobre, ele desistiu de tudo. Tá certo? Agora tá. Vamos para outro ponto. Como lidar com as riquezas? Precisamos aprender a ser ricos diante do Senhor. Amém. Vamos ver Mateus 6. Aleluia. Mateus 6. Capítulo 6, versículo 19 até o 21. Eu vou ler os irmãos. Não ajunteis para vós tesouros sobre a terra. Isso aí é ser rico para si mesmo. Que é uma... Tem que cuidar, não tolice. Por quê? Onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Agora, ser rico para com Deus. Mas ajuntai para vós tesouros no céu. Existe riqueza na terra, existe também riqueza nos céus. Onde foi que eu estava? 20. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde nem ladrões não escavam nem roubam. Pois, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Isso não é preocupante, irmãos? Não precisamos estar alerta para isso? Se o nosso coração estiver em Mamon, se nosso tesouro for Mamon, nosso coração vai estar em Mamon. Se nosso tesouro for o Senhor, nosso coração vai estar no Senhor. Então você viu o que ele disse ao jovem: vende tudo que tem e terás um tesouro no céu. Ele deixa de ser rico para si mesmo, ele passa a ser rico para o Senhor. Então nós temos que aprender a ser rico para o Senhor. Tá certo? Cada um vai buscar o Senhor, tá certo? Aqui a adoração a Mamon não está ligada a ter muito dinheiro, ter pouco dinheiro, não está ligada a isso. A ter muito dinheiro, a não ter, a ofertar, a não ofertar, não está ligado a isso, tá certo? Está ligado a nós irmos diante do Senhor, para sermos salvos dessa situação, tá? Lucas 19. Mateus, Marcos, Lucas 19. Marcos. Eu já li essa passagem, não foi? Mas... já li de 1 a 9, não foi? Já li. Então vamos ler vamos ler Atos. Atos capítulo 3.
Atos, capítulo 3, versículos também de 1 a 9, hein? Não sei ver se é isso mesmo. Vejam aí a diferença, né? De que ter riquezas materiais e a importância de ter ou não ter. Aqui diz assim, Atos 3, assim. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Aqui, 2 homens pobres para si mesmo. Certo? Ele vai dizer que ele é pobre. Era carregado para lá certo homem que era aleijado, desde o ventre de sua mãe, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam no templo. A quem entravam no templo, obrigado. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, pediu que ele desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Aí a Bíblia vai dizer que ele gerou nele uma grande expectativa. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse: não possuo prata nem ouro, aleluia, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. Louvado seja o Senhor. 2 homens pobres para si mesmos e ricos para o Senhor. Claro que, por exemplo, teve um homem muito rico que foi para Pilatos e pediu para cuidar do corpo de Jesus. E cuidou, e botou tudo novo, abriu um túmulo que nunca ninguém tinha usado, botou lá, não é? E a Bíblia diz, José de Arimateia, um homem rico, e foi lá e fez. E o problema não é ser rico ou não ser rico, irmãos. Ofertar ou não ofertar. Por favor, que o Senhor nos liberte de mamon. Amém. Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 15, diz assim: e vós mesmo também sabeis, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja participou comigo na conta de dar e receber, a não ser vós, pois até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas 2, para suprir as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, o que procuro é o fruto que aumente a vossa conta. Paulo estava ajudando os filipenses nessa situação. Recebi tudo com abundância. Recebi tudo e tenho abundância, estou plenamente suprido. Tenho recebido de Epafrodito o que enviaste, aroma suave. Olha só, as ofertas materiais podem ser vistos como aroma suave, sacrifício aceitável e agradável a Deus. É assim que Paulo via as ofertas que chegavam para ele. E o meu Deus suprirá a cada um de vossas necessidades segundo as suas riquezas, em glória em Cristo Jesus. Amém. Ora, ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então, o terceiro ponto é ser ricos para o Senhor. Outro ponto que nós precisamos aprender é dar aos que necessitam. Aos que necessitam na nossa convivência. Gálatas 6, se não me engano é 10, diz que devemos começar pelo da família de Deus, pelo doméstico da fé. Lá em Gálatas 6 diz isso, se não me engano no versículo 10, depois eu confirmo. Tá certo? Não se canseie de fazer o bem, né, principalmente, né, da família da fé. Mas, se surge a oportunidade para também dar nossas riquezas materiais àqueles que ainda não foram salvos, por que não fazer? Por quê? Porque isso gera satisfação àqueles que recebem. Alegria. Os irmãos imaginam o quanto eu e Joana ficamos alegres, né? Às vezes recebemos.
Então, de vez em quando passamos para isso, para experimentar, né? Aí recebemos. Um detalhe importante. Agora que eu ia falar que nós, claro, nossas filhas, nossos genros nos ajudam, mas a igreja também me ajuda. E esse recurso que nós estamos administrando, é muito importante bem dizer, é claro que eu já fui ajudado e sou ajudado. É claro que nós também somos ajudados, mas não de maneira especial. Nós somos ajudados como todos são ajudados. Está certo? Não é assim? Como é que eu vou dizer que, claro, todos nós somos ajudados pelos recursos. Uma das coisas é essa. Quando um necessita, os outros suprem. Depois inverte. Para quando tem, agora você vai suprir aquele que não tem. E isso gera muita alegria, muita glória ao Senhor. Não é? Muita satisfação. Então, dá aos que necessitam. Tá certo? Vamos ver Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Versículos 42, 45. O 41 diz assim, ó. Então, os que receberam a sua palavra foram batizados e foram acrescentadas naquele dia cerca de 3.000 almas. A salvação aqui. Olha como eles viviam, sem nenhuma pregação nesse aspecto. E perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Senhor Jesus. Isso nos expõe. Mas, aleluia, a palavra de Deus expõe mesmo, né? Mas nos encoraja. Vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam a todos, à medida que alguém tinha necessidade. Esse sentimento veio devido à salvação. Devido à salvação. E diariamente perseverava, unânime do templo e partindo o pão e tal. E o versículo, e o capítulo 4, versículos 32, diz assim, Atos capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto todos que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores do que era vendido, e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um, conforme alguém tinha necessidade. Então, esse é o terceiro ponto. É o quarto ponto. O quinto e último. O princípio. Existe um princípio com relação às riquezas materiais. O que colhe muito, não tem demais. 2 Coríntios 8, 15. Eu vou ler um pouco antes. Diz assim. Agora, porém, completai também a obra começada para que... O versículo 11, estou lendo 11. Agora, porém, completai também a obra começada para que, como houve disposição no querer, assim também haja o completar segundo o que tendes. Porque se há disposição, é aceitável conforme o que alguém tem, e não conforme o que não tem.
Porque não é para que os outros tenham alívio e vós aflição, mas para que haja igualdade. No presente momento, a vossa abundância é para suprir a escassez deles, de modo que também a abundância deles seja para suprir a vossa escassez, a fim de que haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco colheu não teve falta. Então, que o Senhor nos ilumine e nos leve a, primeiro, ver que Mamon é um ídolo. Segundo, sermos libertados de Mamon faz parte da nossa salvação. Terceiro, ser ricos para com o Senhor. Quando ele falou assim, ser de pobre, bem-aventurados pobres de espírito. Tem muitos pobres aí, mendigos, de tudo que não tem nada a ver com o Senhor. São pobres diante do Senhor também. Quarto, dá aos que necessitam. Quinto, o que colhe muito não tem demais, para que haja igualdade. Agora, como é que Deus vê as riquezas? Quando o povo de Israel saiu do Egito, eu vou tentar não ler aqui os versículos, só citar, para a gente ganhar tempo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eu anotei aqui, isso está em Êxodo 12, 36, ele levou os egípcios a fazer o quê? A dar riquezas materiais ao povo de Israel. Eles vão lhe dar, pegue tudo e saia. Olha, veja só. O Senhor permitiu que as riquezas do Egito chegassem até o seu povo. E Ele faz isso hoje também. Ele faz isso hoje também. Mas essas riquezas, ela foi usada depois que passou do Mar Vermelho. Certo? Então, as riquezas que a gente tira do Egito, chega até nós, ela passou pelo Mar Vermelho. Amém. Porque nós estamos lá de cá. Certo? Então, já é uma riqueza purificada. É uma riqueza material para ser usada na edificação do corpo, da igreja. É para ser usada aí. Mas sabe o que aconteceu? Depois de passar o Mar Vermelho, essas riquezas, parte das riquezas, que era para o tabernáculo, foi usada para fazer um bezerro de ouro para adoração. E começaram a adorar. O dinheiro, os recursos que tinha passado pelo Mar Vermelho, com um objetivo, estava sendo usado por outro. Que o Senhor nos salve. Amém. Quando as riquezas materiais chegarem até nós, usemos para aquilo que está no coração do Senhor. Amém. Não desviemos, não vamos desviar o objetivo das riquezas que chegou até nós, que passaram pelo Mar Vermelho, irmãos. Certo? Colossenses 3,5 diz que a ganância é idolatria. É só mais uma confirmação. Agora, por que o dinheiro tem tanto poder de adoração? É porque o dinheiro une tudo. O dinheiro é um onipotente terreno secular. Hoje nós cantamos o hino e no versículo de Colossenses diz que Colossenses 1,17, que nele, em Cristo, todas as coisas estão unidas. Amém. Mas, em Mamon, todas as coisas estão unidas. A gente pode tudo com dinheiro. Dinheiro por que o dinheiro ganha o nosso coração? Porque tudo que a gente não tem e gostaria de ter, o dinheiro nos proporciona. Nos proporciona. Será que é isso mesmo? Esse aqui vale a pena ler. Os irmãos adiantem para mim aí. Leiam, por favor, alguém, o primeiro que achar. Eclesiastes 10, 19. Eu ia trazer a versão século 21, mas é muita coisa aqui na mão. Quem achou, leia, por favor, Eclesiastes 10, 19. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Então, Eclesiastes fala isso. Quem escreveu Eclesiastes? Salomão. Ele tinha dinheiro? Então ele sabia o que estava falando. O dinheiro atende a tudo. Só de mulher ele tinha 1000. Certo? Então, o dinheiro faz com que você tenha um carro que tiver, um melhor plano de saúde,
a melhor casa, certo? Leva você a fazer tudo. Leva você a ter tudo. É esse o poder que Ele quer levar sobre nós. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Só que um certo homem, esse aqui vale a pena ler. Um certo homem pensou, pelo fato do dinheiro ser onipotente, ele tentou comprar as riquezas, poder divino. Aí sai da esfera. Você viu que Pedro não precisou de dinheiro, ele não tinha nada. Levanta. Mas essa passagem eu quero ler com os irmãos, vale a pena. 2 versículos que a gente tem que ler para a gente concluir. Esse é Atos. Não, antes de citar, eu vou citar só, não precisa ler não. O dinheiro pode tantas coisas, se você ver lá, em Babilônia. Apocalipse, depois vejam, Apocalipse 18, de 12 a 13. Tudo que é comprado. Começa comprando ouro, prata, especiarias, não sei mais lá o que, isso. Escravos e até almas. O dinheiro compra almas. Ora, se não. Então, muitas vezes, essa palavra tem esse objetivo, de não nos deixarmos ser comprados. Nossa alma pertence ao Senhor, por isso que ele não pertence a mim. Tá certo? Mas olha só, Atos 19, eu vou ler com os irmãos. Atos 19, 24. Não, desculpe, Atos 8, 19 a 24. Dizendo, dai também a mim essa autoridade, para que aquele sobre quem eu impuser a mão receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe disse, que a tua prata vá contigo para a Senhor. destruição, Sim. pois julgaste adquirir por meio de dinheiro o dom de Deus. Não tens parte nem porção nesta questão, porque Senhor. o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade, e roga ao Senhor, talvez se seja perdoado o intento do teu coração. Sim. Pois vejo que estás em fel de amargura, Senhor Jesus, e laço de iniquidade. Isso. Respondendo, porém, Amém. João disse, Rogai vós por mim, ó Senhor, sim. para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Ainda bem, ele foi iluminado e pediu misericórdia. Quem era esse Simão? Sabe o que era esse Simão? Eu vou ler quem era Simão, ó. Aqui no anterior diz assim, o versículo 9 fala assim, ora, certo homem de nome Simão vinha praticando mágica na cidade e fascinando o povo de Samaria, dizendo ser ele alguém importante, ao qual todos atentavam, desde o menor até o maior. É esse aí, viu? Dizendo, este homem é o poder de Deus, que se chama grande, olha só. Atentavam a ele porque já desde muito tempo os havia fascinado com mágicas. Quando, porém, creram em Filipe, que anunciava o evangelho do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, eram batizados, assim homens como mulheres, até o próprio Simão creu. E, tendo sido batizado, estava continuamente com Filipe, e vendo os sinais e grandes obras de poder que se fazia, ficava admirado. Esse Simão salvo aqui, batizado. Então, aquela perdição lá, né? Teve que se arrepender, porque ele estava querendo comprar poder. Não se pode fazer isso. Não é? E vamos concluir meu encargo aqui agora. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, isso. Versículos 6 a 10. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Pois nada trouxemos para o mundo, porque nada podemos levar dele. Mas tendo o que comer e o que nos cobrir, com isso estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha
e em muitos desejos insensatos e nocivos, os quais afogam os homens na destruição e na ruína. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, pelo qual alguns, cobiçando, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Esse é o nosso sentimento, nosso encargo. Não é se tiver a partir de todo mundo oferta, mas não é isso nossa preocupação. Nossa preocupação é essa aqui, é que nós não amemos o dinheiro. Não adoremos Mamon. Louvado seja o Senhor. Esse é o nosso sentimento, nosso encargo. Amém. Sim, o nosso encargo nessa manhã não está necessariamente no suprimento de algumas necessidades através de recursos financeiros, mas com o encargo dos irmãos. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, A Administração da Igreja e o Ministério da Palavra. Isso aqui parece que é um livro, desculpe, às vezes eu saio da frente do microfone, parece que é um livro que foi feito por esses irmãos responsáveis, presbíteros, irmãos responsáveis. Mas não. Esse livro aqui foi escrito para ajuda. Lá atrás não está me ouvindo. Esse livro foi escrito em 1957 pelo irmão Tinsley para ajudar os irmãos da igreja em Taipei. Certo? E ele estava encorajando os irmãos, principalmente a respeito de dois aspectos do viver cristão e da vida da igreja, que é a questão da administração da igreja e o ministério da palavra. Aqui tem algumas passagens bem interessantes. Primeiro, ele diz que, quando fala da administração, ele fala dos serviços da igreja. Todos os irmãos foram chamados para servir. E a questão de você ter um coração voluntarioso, desprendido e liberto de mamon, ele está relacionado não à obrigação, mas ao encargo. Todos nós queremos que o Senhor volte, estamos ouvindo palavras sobre amar a vinda do Senhor. Mas o Senhor precisa de uma igreja edificada. E a igreja só pode ser edificada através de duas coisas: uma administração adequada e o ministério da palavra. Na Bíblia, no inglês, eu não conheço muito, eu não conheço nada da língua inglesa, mas nesse livro fala que eles usam duas palavras diferentes para a edificação. A edificação propriamente dita, a palavra edificação em inglês, como é edificate, fala muito mais a respeito de aperfeiçoamento, de instrução e aperfeiçoamento. Mas a palavra para edificar, como nós entendemos, ou seja, construir, elevar um prédio, é qual? Build. Certo? Mas no chinês também é a mesma coisa, mas no grego é diferente. Hoje, edificar a igreja não é uma questão de instruir. Hoje nós estamos passando instruções para os irmãos, por meio da palavra do ministério. Individualmente, vocês são instruídos. Vocês são ensinados. Mas, corporativamente, como um corpo de Cristo, essas instruções, esse ensinamento, ele visa unicamente a edificação da igreja. Amém. E para edificarmos a igreja, não é uma questão de obrigação. Você faz as coisas por obrigação. As irmãs que estão na recepção ali, elas têm a obrigação de ficar ali em pé, receber os irmãos com um sorriso no rosto, indicar o lugar onde eles vão sentar. Não é isso, irmão. É uma questão de encargo. E o encargo visa unicamente uma coisa. O que é encargo? Não é uma responsabilidade, não é uma missão. É
você ter o coração voltado para uma única meta, a obra de edificação da igreja. Se o que você faz não é por meio de um encargo, é por meio de obrigação, isso não vai gerar nada. Com a mesma coisa com diz respeito à oferta. Irmãos, nós não falamos de oferta porque não é obrigação de vocês ofertar. Não é obrigação. O que tem que ser gerado de vocês é um encargo. Assim como o irmão que levantou aqui para compartilhar essa mensagem, ele fluiu para você, ele deu um endereço a você de onde foi que ele tirou essa palavra. Foi as palavras de o ministério. Foi o ministério da era, o ministério dos apóstolos. Não foi ele. Mas ele fez isso por uma obrigação, porque ele é um irmão responsável da igreja, e a administração da igreja, vamos dizer, está sobre os irmãos responsáveis. Esse é um conceito errado. A administração da igreja é uma questão do corpo. Todos nós somos responsáveis por isso. Às vezes estamos presos apenas à questão de desfrutar a palavra. Tem irmãos aqui que é uma maravilha. Dia de domingo, quando tem mutualidade, levantam e compartilham. Se você tem um encargo de edificar a igreja, amém. Mas se você levanta por uma obrigação, o seu compartilhar não tem valor nenhum. Os irmãos que te ouviram vão sair daqui da mesma maneira que entrou, até pior. Mas se você fala por encargo, se o seu objetivo, sua meta é edificar, é a obra do ministério, de edificação da igreja, aleluia, os irmãos são edificados. A mesma forma é quando vocês ofertam. Ofertar, irmão, não é simplesmente dar dinheiro, é dar a si mesmo. Não tem na Bíblia isso que eu vou falar para vocês, mas a história conta da seguinte maneira. Quando o evangelho começou a ser pregado na Judéia, naquela região, os crentes que se convertiam, obviamente, os primeiros crentes foram judeus, depois é que eles saíram através de Samaria, saíram para pregar o evangelho para os gentios. Eles eram expulsos de suas casas, eles eram deserdados de suas famílias. Eles não admitiam, como até hoje o islamismo mesmo não admite, lá é muito pior do que o judaísmo. Eles não são deserdados, eles são mortos, se eles se convertem ao Senhor. Então, esses irmãos que eram judeus étnicos, não estou falando, eles não eram mais judeus religiosos, porque agora eles creram no Senhor, eles ficavam extremamente pobres. Eles não tinham onde tirar mais, não tinham recurso mais para se manter. Então, aqueles irmãos que eram mais abastados, mais ricos, vendiam suas propriedades para que todos os irmãos tivessem tudo em comum. E também, é claro, para ajudar a propagação do evangelho. Certo? Hoje, a gente fica cheio de dedo para falar essas coisas. Sabe por quê, irmão? Porque o cristianismo, principalmente agora, ultimamente, no YouTube, tem um grupo aí que está caindo pesado a respeito de alguns grupos cristãos ou seitas cristãs. E o que ele bate mais forte é a respeito dos dízimos e dos desvios desse dinheiro para benefício dos seus líderes. Mas nós somos pobres, irmãos. Nós não temos nada. Ele disse que tem um carro de 14 anos, eu tenho um de 7. Certo? Que comprei quando eu fui demitido do centro de convenções, peguei meu FGTS, minha rescisão e comprei um carro para mim. E os outros que eu tive, eu paguei em 36 prestações, em 40 prestações. Entendeu? O meu é em 60. Aí, o dele é em 60, né? Certo? Quando ele terminar de pagar, já está velho. Tá igual o dono, então tudo bem. Então, a
as nossas contas na igreja é um livro aberto. Qualquer irmão pode chegar e... Nós temos divulgado isso nos grupos de aviso, não temos mais colocado ali. É um livro aberto, irmão. A gente não esconde nada de ninguém. A irmã Cláudia está aqui. Cadê a irmã? Ela está aqui, Cláudia? Está na cozinha. Qualquer dia, você só precisa dar um toque para a gente, né? Que, como supervisores da igreja, a gente precisa saber o que está acontecendo. Só saber o que está acontecendo. Se você quiser, pede ela para abrir o livro caixa da igreja, para ver para onde é que vai cada recurso. Eu esqueci de falar para os irmãos que do dinheiro da venda da casa, que foi 2,5 milhões, mas teve que tirar acho que foi corretor, foi 10%, foi 15%, eu não me lembro. Nós ofertamos para a compra do local de reunião de São Paulo. Foram 100 mil reais que nós ofertamos. Vitória da Conquista também para a compra do terreno. São Caetano do Sul, nós ofertamos 50 mil reais. Vitória da Conquista, acho que foram 20 mil reais. Certo? Para os irmãos que ficaram desabrigados lá da Limeira, foram 10 mil reais. Irmãos, nós não fazemos saldo médio, aplicamos dinheiro, deixamos na conta para dizer que a Igreja de Salvador tem X. O dinheiro é dos irmãos e para os irmãos e para a obra do Senhor. Amém. Nossa intenção única mesmo, é a edificação da igreja. Esse que é o ponto. Deixa eu ver aqui A obra central de Deus é a edificação que depende, por sua vez, da administração da igreja e do ministério da palavra. Então, isso depende unicamente. Quem é a administração da igreja? E quem é que dispensa a palavra? Somos todos nós. E se nós não fizermos isso, irmão, com encargo, vai ser sempre um peso. É fácil. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos que parece um paradoxo. Quem ganha um salário mínimo, o salário mínimo está em torno de quanto? 1.300 agora. Você tirar 130 reais de um salário mínimo, não é muito difícil. Mas se você ganha 100 mil reais, eu estou falando de dízimo, não estou falando de o que Deus propõe no seu coração, porque o dízimo não é algo que se aplica a nós. O Senhor falou que a oferta que é proposto no nosso coração, mas que a nossa justiça tem que exceder dos escribas e fariseus. E o fariseu dava o dízimo. Mas nossa justiça excede. Aí você pega 100 mil reais. Aí, olha, puxa vida. Aí vou fazer a conta em cima do dízimo. Tenho que dar 10 mil, velho. Rapaz, esse 10 mil aí dá para comprar um bocado de coisa. Aí você ganha uma indenização de 2 milhões de reais. Você tem um precatório, alguma coisa aí rapaz... 2 milhões são 200 mil. Será que os irmãos precisam desse dinheiro todo? Para quê? Para que esse dinheiro todo? Irmão, não estou falando do dinheiro. Estou falando da sua visão. Qual é o seu encargo? Qual é a visão que você tem a respeito do ponto central da economia de Deus, que é a edificação da igreja? A igreja hoje está sendo... Deus não tem 2 edifícios nesse universo, ele só tem um edifício. Hoje ele está edificando a igreja para a nova Jerusalém. Então, irmãos, precisamos mudar o nosso coração. Se não temos essa visão de encargo e apenas de obrigação, precisamos ir diante do Senhor. Não se serve ao Senhor por obrigação, serve-se ao Senhor pela visão do encargo, do propósito de Deus. Amém. Os irmãos estão liberados.